E olha, a manutenção da prisão preventiva do banqueiro Daniel Vorcaro e a movimentação da defesa no caso do Banco Master aumentam a expectativa em torno de uma possível delação. Para entender os aspectos jurídicos desse processo e os possíveis desdobramentos, o Jornal da Manhã conversa agora com o doutor em Direito Constitucional, Fernando Capano. Fernando, bom dia, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Eu já começo perguntando para você, essa substituição da equipe de Pier Paolo Bottini pelo doutor José Luiz de Oliveira Lima pode abrir caminho ou é uma tendência de que o Daniel Vorcaro possa, de algum modo, fazer aí uma delação premiada? Lembrando que o ex-ajudante de ordens do presidente Lula firmou uma delação premiada naquele outro processo contra a democracia e acabou, de algum modo, sendo beneficiado com menos anos de prisão. Você acha que o Vorcaro pode ir por esse caminho? Bom dia e bem-vindo. Bom dia, agradeço mais uma vez a oportunidade. De fato, nós estamos aí diante de uma mudança, talvez, de lógica defensiva, né, na condução da lógica defensiva do caso do Daniel Vorcaro, né? São dois profissionais fantásticos da advocacia criminal, tanto o professor Pier Paolo como também o professor José de Oliveira Lima, que me parece possuem realmente visões distintas de como se conduz esse tipo de defesa, e quero crer sim que há uma possibilidade de que tenhamos aí uma negociação já em andamento no âmbito da Polícia Federal e no âmbito do Ministério Público Federal, mais especificamente lá na PGR, já que a competência do processo é competência penal originária, está lá no Supremo, e com essa delação premiada, que é uma etapa da investigação, ainda que eventualmente ela seja homologada em ambiente judicial, que pode de fato trazer ao Daniel Vorcaro algumas benesses, inclusive no que concerne aí, a depender de quais são os termos que serão homologados, se é que efetivamente haverá a delação, pode trazer sim algumas benesses processuais ao banqueiro, por exemplo, a redução da pena, por exemplo, a redução das multas envolvendo este caso, né, e teremos aí certamente, e é exatamente essa razão porque isso é uma etapa da investigação, porque com a delação premiada nós teremos muito provavelmente para o processo a vinda de novos personagens, de novos investigados, e de novas etapas aí que poderão dar desdobramentos para outras pessoas, inclusive para autoridades políticas de altíssima octanagem política. Vamos ver o que eventualmente vai acontecer. Agora, doutor Fernando, bom dia para você. Bom, há uma pressão para que Daniel Vorcaro se mantenha preservado, né? Até porque ele é peça fundamental desse caso todo. Por esse motivo, ele pode ser mais privilegiado nesse momento, digamos assim, em uma cela especial, em uma redução de pena, assim como o senhor mesmo disse? Bom dia. Bom, claro, interessa sim que ele, de fato, seja preservado do ponto de vista processual, e essa é, inclusive, uma das razões pelas quais o Supremo ontem, me parece que consolidou a necessidade da prisão preventiva, da prisão cautelar dele, né? Os advogados haviam pedido para que ele, na medida do possível, pudesse ser liberado e cumprir, eventualmente, essa prisão cautelar, por exemplo, em casa, né, em regime domiciliar, mas hoje ele está na custódia do Estado e, portanto, ao Estado interessa que um personagem que é realmente central neste escândalo esteja na sua custódia para que ele possa, na medida do possível, esclarecer toda essa teia de relações financeiras, sociais, fáticas, que, como disse, podem trazer para o processo uma série de outras pessoas. Esse é um dos argumentos que foi utilizado exatamente para mantê-lo custodiado, e me parece que há, de fato, uma preocupação muito aguda com até a saúde do banqueiro, com até a sua lógica de manutenção lá na cadeia, para que ele possa, na medida do possível, em firmando essa colaboração premiada, em firmando essa cooperação com as autoridades investigativas, que ele possa ajudar na elucidação desses fatos. A gente só precisa lembrar que a delação premiada não pode ser prova única, ela não pode alicerçar uma acusação por parte do Ministério Público Federal, por parte da
Procuradoria-Geral da República. Ela precisa estar aliada a uma série de outras provas que possam, na medida do possível, como disse, alicerçar a denúncia e a chamada para o processo de outras pessoas, de outros personagens neste caso. Falando nisso, doutor, a gente tem um pedido da Polícia Federal para extensão, né, da investigação, extensão do acompanhamento e investigação em torno do caso do Banco Master. Lembrando que era 16 de janeiro, foi prorrogado por mais 60 dias e agora um novo pedido de prorrogação. Isso tende a ser concedido? É comum num caso como esse e é importante que se tenha, até pela quantidade de documentos que imagino tenham que ser avaliados? Sim, é comum. Isso acontece de maneira muito cotidiana nas investigações criminais, especialmente em investigações criminais deste quilate. Nós temos aí, como disse, uma investigação que se desdobrou. São crimes financeiros e geralmente crimes financeiros são muito complexos de se investigar, porque envolvem aí não só operações pessoais, mas envolvem também operações, por exemplo, trabalhadas e ocorridas em ambiente virtual e não necessariamente, inclusive, em solo brasileiro ou sob a jurisdição brasileira, né? O que significa dizer, portanto, que a Polícia Federal pediu e certamente essa investigação será estendida. Haverá um deferimento desse pedido de extensão, porque realmente é uma investigação bastante complexa que, inclusive, pode contar com a possibilidade, como disse, dessa nova lógica, né? Porque a figura da delação premiada faz com que nós tenhamos aí, para a Polícia Federal, uma série de outros desdobramentos, para o Ministério Público, uma série de outros desdobramentos, porque, a partir daí, você precisa necessariamente abrir novas fontes, novas lógicas, novos horizontes de investigação e, portanto, esse trabalho da Polícia Federal tende, obviamente, a ficar mais complexo e ele tende a se prolongar no tempo até que nós tenhamos aí, pelo menos, se não a totalidade dos fatos elucidados, uma boa parte deles para que a Procuradoria-Geral da República possa, por exemplo, fazer a propositura das denúncias, né, para que ela possa começar a etapa judicial deste caso do Banco Master. Não é o caso ainda, mas muito provavelmente isso acontecerá fatalmente ainda este ano, eu tenho certeza absoluta. Agora, doutor, você disse na sua fala que a delação premiada ela não pode ser prova única. Ela precisa, independente do que Daniel Vorcaro delate, precisaria de provas mais concretas para poder assumir essa fala que o Brasil inteiro está esperando, a fala de Daniel Vorcaro. Ela precisa necessariamente estar alicerçada com outras provas. Quais são as outras provas? Documentos, falas de outras testemunhas, interrogatórios dos envolvidos, trabalho de garimpo de dados e de mapeamento de todas essas operações feitas pelo Banco Master de maneira fraudulenta, questões aí envolvendo corrupção ativa ou corrupção passiva de autoridades no âmbito da nossa República, né? O que eu quero dizer, e as pessoas eventualmente imaginam que a delação premiada é só ela suficiente para resolver o problema do ponto de vista do processo penal. O processo penal não é espetáculo, o processo penal precisa respeitar o devido processo legal, cuja lógica é permitir aos envolvidos o amplo direito de defesa e contraditório, é o que está na nossa Constituição. Então, se tivermos a fala de Daniel Vorcaro, que indique a responsabilidade de quem quer que seja, e esta fala não se alicerce com outras provas, de novo, testemunhas, perícias, outros dados, outras falas, outros interrogatórios, ela sozinha não pode alicerçar uma denúncia. Portanto, o trabalho da Polícia Federal, que tem o ônus, né, junto com o Ministério Público, de dar laço nessas denúncias, né, o trabalho do Ministério Público e da Polícia Federal será bem robusto, exatamente porque esta prova ela precisa estar em harmonia com outras provas para que realmente as pessoas sejam responsabilizadas criminalmente. Nós conversamos aqui no Jornal da Manhã com o doutor em Direito Constitucional, Fernando Capano. Doutor Fernando, muito obrigado, viu, pela entrevista, pelo esclarecimento. É um assunto que certamente a gente vai continuar acompanhando mais alguns capítulos. Bom final de semana aí. Agradeço, um bom final de semana a todos. Até.